TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Você acompanha agora a transmissão ao vivo da audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, que é presidida pelo vereador Thiago Ferrari, a respeito de mudanças na lei que cria a Corregedoria na Guarda Municipal de Campinas. E aqui nós recebemos o secretário Bádio, que vai falar um pouco mais sobre o projeto para vocês. Em instantes, o presidente Thiago Ferrari já vai iniciar a reunião. Bom dia a todos. 9h45. Iniciamos a audiência pública do PLC 7/2016, processo 220.699, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei número 13.351, de 2 de julho de 2008, que cria a Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas e dispõe sobre o procedimento administrativo disciplinar no âmbito da Guarda Municipal de Campinas. Eu solicito que componha a mesa o vereador líder de governo, o vereador André Von Zuben, que se faz presente. Também cumprimento e solicito que acompanhe a mesa também o secretário de Segurança, Luiz Augusto Baggio. Só lembrava do Baggio, eu falei, deixa eu... Não. Já te chamaram. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública. Registro a presença do Jarbas Amaral, representando aqui o vereador Arthur Orsi, nosso amigo vereador Arthur Orsi, Benedito Luiz de Carvalho, que também se faz representando Marcos Bernardelli, André Von Zuben já registrado compondo a mesa. Eu abro a palavra ao vereador André Von Zuben para que faça uma breve consideração sobre o PLC e depois abriremos a palavra para o nosso secretário. Bom dia a todos. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado por me dar a honra de compor a mesa dessa audiência pública. Esta lei é mais uma daquelas que o Executivo encaminha à casa no intuito de aprimorar a nossa legislação, buscando melhorar cada vez mais todo o nosso arcabouço jurídico e legal do nosso município, e é dentro dessa linha que hoje nós estamos aqui para debatermos esse projeto de lei, e que nós esperamos que a Casa possa também, como tem feito nos últimos anos, com forma célere e efetiva, debater e aprovar, para que a gente possa pôr em prática o quanto antes. Seriam essas minhas palavras, agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao secretário para suas considerações. Bom dia, senhor presidente, vereador Thiago Ferrari, muito obrigado aí pela oportunidade. Nosso líder de governo, o vereador André Von Zuben, os demais membros integrantes aqui da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Campinas. Na qualidade de secretário de Segurança de Campinas, de secretário de Assuntos de Cooperação de Segurança, eu venho aqui um pouco fazer um esclarecimento do porquê da necessidade aí desse projeto de lei, dessa emenda em uma lei já existente no município de Campinas. A legislação, a Lei 13.351 de 2008, criou a Corregedoria e estabeleceu um procedimento disciplinar em relação aos guardas municipais. Entendamos o seguinte, via de regra, todo funcionário público municipal está sujeito a um código disciplinar, que é o Estatuto do Servidor
Municipal, de 1951, inclusive, prevendo ali as penas, né, de suspensão, eventualmente até demissão, a bem do serviço público, quando, mediante um devido processo legal para apuração administrativa de eventuais infrações cometidas. A única exceção que trouxe ao município é a Guarda Municipal, que o processo disciplinar ao servidor municipal, do qual a Guarda Municipal também é integrante, o processo disciplinar não é aquele disciplinado no Estatuto do Servidor Público, e sim o disciplinado pela Corregedoria. Eu queria comentar aqui o nosso novo vereador Cirilo, que se faz presente, muito obrigado aí na comissão. Tomei aqui a palavra do senhor presidente para fazer as honras aqui, mas fique à vontade, senhor presidente. Tranquilo. Por favor. Então, o processo disciplinar, ele tem ali uma regra hoje no Estatuto do Servidor, e a Guarda Municipal está excetuada desse processo disciplinar geral do Estatuto do Servidor, por até para atender uma legislação federal. Normalmente, as guardas municipais, quando criadas, já foram até uma discussão muito polêmica, a própria criação e o armamento dessas guardas. Hoje, de forma muito madura, os municípios aprenderam a lidar com isso, mas havia uma necessidade, principalmente para a prática de armamento. A legislação federal obriga, no convênio com a Polícia Federal, que as guardas municipais, para serem armadas, obrigatoriamente tenham lei própria de corregedoria e tenham ouvidoria no município. Então, nós temos dois requisitos que o município tem que possuir para que as guardas municipais possam se constituir em guarda armada. As ouvidorias, que o município de Campinas tem a ouvidoria pública geral, para eventuais atendimentos ao cidadão em relação à própria guarda, e também a corregedoria própria, essa para a Guarda Municipal em específico. Pois bem, para que pudesse atender isso, em 2008 foi criada uma legislação onde o processo disciplinar em relação às guardas municipais é feito por esta corregedoria. Por isso eu tenho uma estrutura própria de cartório e de estrutura de comissão disciplinar junto à secretaria específica aos guardas municipais. Os demais servidores do município, eles estão sujeitos à sanção disciplinar geral do Estatuto do Servidor Público, mas não os guardas da carreira da Guarda Municipal. Contudo, o que observávamos quando da criação da regra da corregedoria e do processo disciplinar é que algumas diferenças, alguns equívocos foram feitos na criação daquela norma, que foi o que sugerimos que arrumasse. O maior deles era que no processo da disciplinar administrativo, veja, não é um processo judicial, é um processo disciplinar administrativo, aquele que estava sendo submetido a um processo disciplinar, o que já não é algo muito agradável, quer dizer, todo aquele que é submetido a um procedimento de apuração disciplinar que seja, já por si já é constrangedor, ainda que seja absolvido, o processo muitas vezes já é uma pena. Se o processo for muito gravoso, o próprio processo já é uma pena. Então, o ideal é que o processo não seja muito gravoso, não seja demorado, e que o próprio processo, se condenar, que condene, mas se absolver, que o faça logo, porque o processo em si também já é uma pena ao servidor. Então, uma das gravosidades que existiam diferente do processo regular da prefeitura, era de que na corregedoria, obrigatoriamente, o servidor guarda municipal, quando submetido ao processo disciplinar, tinha que nomear advogado, obrigatoriamente. Ou seja, a obrigação de nomear advogado, ainda quando ele não o quisesse, impunha-lhe um custo desnecessário se ele entendesse que isso não seria necessário naquele processo. Às vezes é um procedimento mínimo que poderia simplesmente ser feito sem o profissional do direito. Mas o direito de fazê-lo, sim, sempre. Mas não a obrigatoriedade. Então, isso era uma gravosidade. O que nós estamos retirando do texto, exatamente isso, de que não seria obrigado, se ele quiser nomear advogado, é um direito, sim, isso sim é assegurado, o próprio Supremo Tribunal Federal admite, mas se ele quiser fazer a própria defesa, ele não teria esse gravame. Então, era assim como não tem no processo disciplinar no regime estatutário normal, né, da prefeitura. Todos os demais servidores, quando submetidos a uma comissão de sindicância, nomeiam, se desejarem, advogado, ou se não, podem prosseguir. Então, nós estamos aqui, de certa forma, igualando o procedimento disciplinar da prefeitura ao da corregedoria da guarda. Essa é a maior modificação que houve. O que tinha aqui um problema de prazo prescricional também, que havia uma dúvida, quando é que o prazo prescricional começaria
a ocorrer, mas isso judicialmente já foi resolvido também, que é quando a autoridade municipal toma conhecimento daquela infração, isso também tem uma decisão judicial, então nós estamos incluindo, só para deixar isso claro, em relação ao procedimento disciplinar, e houve aqui, por bem, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, uma dúvida se, quando constituído advogado, se o advogado faltasse à audiência, se ela seria adiada ou poderia ocorrer. Aqui houve aí, a própria Câmara Municipal entendeu na Comissão de Constituição e Justiça de fazer uma emenda ao projeto para que a Guarda Municipal, a Corregedoria, providenciasse um advogado ad hoc para evitar nulidade, né? Quando o advogado está nomeado, contudo, não comparece. O processo, em tese, poderia prosseguir sem a ausência dele, por não ser obrigatório a presença do advogado, mas já que ele está nomeado, respeitando a nomeação, a Câmara houve por bem fornecer a emenda, então nós faríamos aí, nesse caso, uma defensoria ad hoc para aquela audiência, evitando nulidades. Então, com a contribuição aí da Câmara Municipal nesta emenda, nós solicitamos aos senhores vereadores, né, o beneplácito aí da aprovação, para que o processo de corregedoria seja o mais sério possível. O que eu tenho insistido na corregedoria era que nós, lamentavelmente, às vezes a gente tem que julgar, né, os colegas, ou tem que julgar ali os nossos servidores por alguma infração, alguma indisciplina, por necessidade, às vezes até por depuração da própria instituição. Contudo, não é uma tarefa agradável, né, de se fazer, mas o ideal é que ela seja séria, que ela seja rápida. Eu encontrei processos de 2004, 2005, coisas que estavam paradas há anos. Quer dizer, isso tudo nós limpamos da corregedoria, de forma que tivemos muitos julgamentos, limpamos, absolvemos, arquivamos, e o ideal é que você tenha quando há uma infração, que rapidamente você seja submetido ao julgamento e ao apenamento ou absolvição. É com esse espírito que apresentamos aí ao senhor prefeito e que remeteu a esta Câmara a emenda ao projeto de lei, a lei ordinária que constitui a corregedoria no procedimento de disciplinar. Então, muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Abro a palavra ao vereador André Von Zuben. O vereador Luiz Henrique Cirilo quer fazer uso da palavra. E já deixo aberto, se qualquer um dos presentes aqui quiserem se manifestar, o microfone aqui do nosso lado esquerdo está aberto para manifestação. Bom dia. Eu quero inicialmente cumprimentar o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, vereador Tiago Ferrari, o nosso líder de governo, vereador André Von Zuben, o secretário de Segurança, doutor Baggio. Eu sou extremamente favorável, vejo sob o ponto de vista legal, vejo sob o ponto de vista, inclusive, como advogado. A lei anterior, a legislação atual, e esse projeto que se apresenta para que nós possamos alterar, ele é bastante adaptado ao momento que nós vivemos. É importante começar uma explanação, uma colocação, que a corregedoria não é para punir o servidor ou o guarda municipal. A corregedoria é para preservar a instituição. Eu acho que aquele bom servidor, aquele bom guarda municipal, aquele lotado na secretaria, ele vai estar sempre muito longe do trabalho da corregedoria, que tenta preservar o próprio quadro funcional. Todos aqueles, evidentemente, que violarem, como qualquer outro servidor ou qualquer outro cidadão, terá os dispositivos legais que possam, evidentemente, enquadrá-lo, e, se houver, depois de apurado, dentro do devido processo legal, a confirmação, que se tenha as penas pertinentes ao que o indivíduo, nesse caso, o servidor, violou. Agora, eu acho interessante, secretário, que esse projeto, provavelmente feito a várias mãos, ele é bastante coerente. Na medida em que ele, no artigo 19, ele tira aquela obrigatoriedade do guarda municipal, do servidor lotado na secretaria, contratar um advogado, para dar a ele a faculdade, até porque nós estamos dentro de um procedimento administrativo, né? Então, ele fica com a faculdade. Porém, ele tendo interesse em contratar advogado, ele tendo constituído, até melhor dizendo, o líder de governo, ele apresenta uma emenda extremamente pertinente, coerente, no sentido de que, se foi a vontade do servidor que tem advogado, e se por um problema de ordem de cunho pessoal ou profissional,
o advogado não esteja no momento dessa solenidade aí designada, então fica a corregedoria com essa incumbência, de nomear um defensor ad hoc. Então fica preservado o direito do cidadão de ter ao seu lado um defensor, o que é previsto, inclusive, no próprio estatuto da nossa OAB, e fica também o cidadão, o servidor, com aquele sentimento de não estar desprotegido por uma emenda do próprio líder de governo, que eu acho que amolda exatamente aquilo que nós que pretendemos aí sempre operar dentro do devido processo legal, permitindo a ampla defesa, o contraditório, estar totalmente adaptado, e essa emenda ela contempla no artigo 38 algo que nós devemos votar, o projeto e, consequentemente, essa emenda. No mais, eu acho que artigo 53, assim como o artigo 19, eles estão tentando amoldar uma visão moderna hoje que se espera de celeridade. Hoje nós temos inúmeras situações que causam realmente a morosidade processual administrativa, e o objetivo, entendo, acho que o espírito desse projeto foi tentar dar celeridade para aquele servidor que realmente não tenha cometido nada, isso vira uma página virada na sua vida, e ele vai conseguir trabalhar com a sua consciência tranquila e sem esse ônus de ficar ainda na expectativa de qualquer represália. E quanto ao servidor, que amanhã depois tenha, de fato, cometido, depois de ter exercido todos os direitos do contraditório, ampla defesa, se porventura essa corregedoria chegar à conclusão que não lhe agrade, ele terá depois outras esferas para se socorrer, para que ele possa ver rebatido o seu direito. Mas, então, eu só usei a palavra para inicialmente, cumprimentar o presidente da Câmara, da Comissão de Constituição e Legalidade e ex-presidente da Câmara, vereador Tiago Ferrari, que não se furta da responsabilidade de apresentar esse projeto para a população. A Câmara tem esse papel, nós temos que tornar público. E Vossa Excelência, nesta solenidade, faz exatamente isso. Cumprimentar o líder de governo, que não fica só no papel de líder, mas realmente materializando essa emenda, mostra que é esse o papel que Vossa Excelência hoje desempenha com muito cuidado, com muito esmero, no sentido de trazer as reivindicações desses vereadores junto ao Executivo. E, ao mesmo tempo, secretário, eu quero cumprimentá-lo, porque é esse o objetivo. Eu acho que o que o senhor quer, essa expectativa de celeridade, e, ao mesmo tempo, não trazer um ônus para o servidor, a obrigatoriedade. Nós estamos hoje num momento, em pleno século XXI, que nós temos que dar a faculdade, sem tirar o direito de quem quer que seja, para que ele possa ver rebatido todos os fatos que estão sendo alegados contra ele. Era só essa a minha participação, e cumprimentar a todos. Muito obrigado, vereador Luiz Henrique Cirilo. O vereador Luiz Henrique Cirilo, sempre muito criterioso nas questões de legalidade. Aliás, secretário, dentro do regimento interno, foi um projeto de resolução dele que obriga todos os pareceres serem fundamentados. Foi dentro das comissões, diante do dispositivo constitucional que exige. Então, o vereador Luiz Henrique Cirilo é muito criterioso. E para mim, é uma responsabilidade muito grande estar substituindo na Comissão de Constituição e Legalidade, mas ele está do lado sempre para orientar. Dentro do aparte aqui do vereador, das considerações do vereador Luiz Henrique Cirilo, que eu acho que ele foi muito feliz levantando as questões da importância do advogado, da celeridade processual. Eu gostaria de aproveitar, secretário, e agradecer mais uma vez a sua presença. Vossa Excelência não se furta, sempre se faz presente, cumprindo, acho que, uma obrigação de estar aberto para a interlocução junto à Câmara, junto à população. É uma das coisas que eu cobro aqui, junto com o Executivo, para que os secretários estejam presentes, para que a gente possa aproveitar o momento, para que a gente possa fazer uma discussão aprofundada, porque esse é o momento da gente fazer a discussão, porque no plenário já está tudo pronto praticamente.
E isso a gente cobra também dos outros vereadores, que muitas vezes estão ausentes e que depois levantam todas as dúvidas na hora da votação, que já foram esclarecidas. Então, acho que é importante. Gostaria de reforçar essa sua postura e seu compromisso, seu comprometimento. E aproveitando também, nós, quando falamos em Corregedoria da Guarda, Vossa Senhoria tem acompanhado que tem criado alguns questionamentos. E eu gostaria de aproveitar e fazer algumas considerações conceituais. Quando a gente fala em corregedoria, conceitualmente, a gente está fazendo menção a um órgão de controle e que a missão, o objeto, o escopo desse órgão é a preservação da boa conduta dentro da administração, dentro da instituição, no caso da Guarda. Então, conceitualmente, a preservação da boa conduta e a correição de irregularidades. Então, outra palavra que é fundamental aqui é correição. Não é punição, é correição. E dentro dos princípios da administração pública e dentro dos princípios que regem a corregedoria, está a legalidade, que é o princípio básico da administração pública, a impessoalidade, a moralidade, a economicidade e a publicidade. Eu entendo que nós, vereadores, temos recebido muitas reclamações dos integrantes da Guarda, principalmente no que concerne a atuação da corregedoria junto ao princípio da impessoalidade e da moralidade. Gostaria que o senhor, pessoa séria que pessoa criteriosa que eu conheço há mais de 20 anos e posso atestar da sua postura, do seu caráter, que se atesse nesses princípios com relação às pessoas que ocupam o cargo. E isso é uma coisa mais específica. E uma outra situação que eu acho que é importante, o senhor como gestor e comandante dessa secretaria, é que também a corregedoria, através do princípio da publicidade, desse mais publicidade nos trabalhos que se desenvolve ou não, porque a gente não fica sabendo, a gente só fica sabendo das punibilidades, e aí os guardas vêm nos cobrar e a gente acaba absorvendo aí as demandas dos guardas específicos, que desenvolva, que também é obrigação das corregedorias de forma lato sensu, desenvolver atividades preventivas para a preservação da boa conduta, solucionar conflitos para a preservação da boa conduta, incentivar a qualificação dos profissionais. Eu entendo, através da interlocução com muitos guardas municipais, que o que está se sobrepondo hoje é a punibilidade da corregedoria, que é uma função dela também. Tem a correição e, diante da correição, uma das implicações é a punibilidade. Então, eu gostaria, aproveitando essa audiência pública, aproveitando o espaço, aproveitando que o senhor não se furta das responsabilidades, fazer essas colocações, porque eu entendo que a Guarda Municipal ela desenvolve um papel fundamental hoje dentro da nossa sociedade. Eu fui presidente de Conseg e eu tive uma relação sempre muito próxima com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, e depois eu vim desenvolver uma relação próxima com a Guarda Municipal, diante de todo o apelo que a população tem, que eles sentem na Guarda Municipal uma interlocução mais fácil. E até mesmo que é muito mais fácil porque o comando dela está aqui, né? As decisões delas estão aqui na cidade, são municipais. Então, eu gostaria de fazer esse apelo ao senhor para que a gente possa
diante da discussão que a gente está tendo aqui e dos questionamentos que nós, vereadores, e muitos vereadores que hoje não estão presentes já fizeram essa menção, da gente trabalhar esses conceitos dentro da corregedoria também, da boa conduta e sempre ser muito criterioso com os princípios que norteiam a administração pública, para que não se dê margem para justificar algumas eventuais situações específicas. Então, eu gostaria de fazer uso desse espaço para deixar registrado essa minha sugestão, esse meu apelo, para que o senhor, como bom gestor e bom gestor de pessoas que para que a gente possa também aproveitar esse momento, para que a gente possa dar uma nova cara para a Corregedoria da Guarda Municipal. Gostaria de registrar também a presença do nosso amigo vereador Zé Carlos, do PSB. Então, são essas minhas considerações. Se o senhor me permitir? Muito obrigado. Eu queria primeiro esclarecer um problema de procedimento, né, em relação à Corregedoria. Acho que é oportuno discutirmos isso. A Corregedoria não é um órgão julgador. A Corregedoria é um órgão processante. O órgão julgador é esse secretário, dentro da legislação. Ou seja, todo o procedimento investigativo é feito por uma comissão, inclusive de guardas municipais designados para isso. E o corregedor, agora, que recebe esse parecer dessa comissão processante, ele sim adota ou não esse parecer, designando e encaminhando assim ao secretário. Quem exerce a decisão de julgamento é o secretário. Por isso que eu me sinto responsável, digo isso aos guardas municipais. Por último, o julgamento tem que ser feito pelo secretário e, eventualmente, num órgão de recurso, o próprio prefeito. A Corregedoria apenas apura e investiga, processa e entrega. É como se fosse o que já se discutiu muito parecido, o Ministério Público realizando a atividade ou o inquérito policial, entregando, na realidade, ao Poder Judiciário. Não é ele quem faz o julgamento, ele só entrega a conclusão. A maioria dos processos da Corregedoria são de absolvição, a grande maioria. O que tem ocorrido, e aí Vossa Excelência tem razão, é um problema de publicidade. Eu tenho tentado corrigir isso, mas nós esbarramos em alguns problemas, que é assim, muitas vezes o guarda que está sendo submetido a um processo de investigação, ele fica, se o processo se alonga 1 ano, 2, ele perde contato com aquele procedimento. Por quê? Porque o advogado dele está com o procedimento. Está sendo intimado, notificado, cientificado, e o guarda não fica sabendo. Dali 3 anos ou 2 sai a punição. Ele fala, pô, fui punido. Porque por falta de contato com o profissional dele, que ele contratou ao procedimento. Muitas vezes ele não fica nem sabendo do que aconteceu. Isso acontece também, lamentavelmente, no processo judicial. Muitas vezes o advogado não informa ao cliente, o cliente, quando descobre, já saiu ali aquela decisão eventualmente adversa. Eu tenho procurado corrigir isso, pelo menos na intimação pessoal aos casos em que isso ocorre, e mais ainda, havia um erro de que o procedimento era aberto de forma muito ampla, para investigar fatos muito amplos. Hoje isso não ocorre. A portaria que abre um procedimento disciplinar diz qual é o fato que será investigado, específico, dizendo o fato X, Y, Z, não sai publicado na portaria, mas sai naquele mandado que segue para o guarda. Ele tem que saber por que ele está sendo punido, por que ele vai ser investigado, de forma muito clara. Se não for, o processo não pode começar e depois se desdobrar em 15 ou 20%, ele tem que saber o porquê. Então isso hoje é adotado. Mas o restante da publicidade é muito complicado. Se eu ficar publicando no Diário Oficial, né, informando ao guarda que o processo dele está... Eu também estou dando publicidade, não só a ele, mas a toda a comunidade de Campinas. Então, fica um pouco... Eu estou dizendo que aquele fulano está sendo processado. Nós usamos como regra só a matrícula, mas não é difícil, a partir da matrícula, você descobrir o nome do servidor que está sendo investigado. Então, eu tenho um pouquinho essa linha tênue entre dar muita publicidade e atingir também a questão pessoal do servidor. O que nós temos feito, sim, uma obrigação. E aí eu falo como órgão julgador, no caso desse caso. Eu recebo qualquer guarda municipal que se sentir injustiçado. Tem uma regra, eu disse muito claro ao corregedor e às comissões, o problema da impessoalidade. Fulano não gosta de ciclano e abriu o procedimento lá. Se isso aconteceu lá, eu vou intervir diretamente. Mas às vezes a gente não fica sabendo. De qualquer forma, eu não permito
eu uso uma expressão, disse a eles, inclusive disse aos guardas e aos sindicatos assim, eu não permito que você esteja aprontando com o servidor, que a corregedoria esteja lá procurando, de forma desmotivada, punir alguém, assim como também não admito que o guarda esteja punindo o município. Eu digo, é uma regrinha combinada, nós não fazemos contra, você também não faz. E se eu ficar sabendo de qualquer uma das duas questões, eu vou intervir, seja a punição ao guarda ou se ele estiver prejudicando o município. Então, recebo sempre, né, lógico, dentro da agenda, mas quando há eu chamo, explico o porquê e vejo que muitas vezes isso acontece. O guarda não sabe nem por que ele está sendo punido. Eu falo, pô, mas eu fui punido, por que eu fui punido? Eu me faço esse papel muitas vezes. A corregedoria tem um órgão lá que é de correição, uma das coordenadorias, que tem essa obrigação, muitos procedimentos nossos saem com recomendação, às vezes até absolvição com recomendação, dizendo, olha, chama o sujeito e diz por que que nós abrimos esse procedimento. Nós vamos até arquivar, mas ele tem que saber o porquê que ele fez, o que ele fez de errado. Quase 90% de todos os procedimentos que são abertos são decorrentes de denúncia. Não são nossos, não são internos, nós que abrimos. Não, nós fazemos um papel preventivo, de correção preventiva, orientação. Lógico que o órgão corregedor nunca é bem visto em nenhuma organização, né? Principalmente nos órgãos policiais. Tivemos um episódio aqui em Campinas lamentável ontem da participação da corregedoria, mas necessários, né? São órgãos necessários. Então, não é muito bem, mas eles têm um papel, e eu digo isso, eles sabem disso, que eles têm a obrigação de orientação, eles têm a obrigação de chamar o colega, porque é colega deles, inclusive, eles também são da organização, também são guardas municipais, de orientar, de dizer o porquê que ele precisa estar naquele posto, por que ele não pode estar dormindo, né? Muitas vezes, por que ele não pode estar ausente, ou chegando fora do horário, ou usando um armamento de forma inadequada. Ele tem que entender isso. Fazemos o preventivo, mas, como disse, quase 90% vem de denúncias. Vem pelo 156, 153, ouvidoria, representação de, eventualmente, munícipes que se sentem afetados ou indignados com uma condução qualquer. Nós vivemos hoje, né, um denuncialismo muito grande, né, uma cidade, vê e às vezes coisas mínimas de uso de viatura, às vezes o cara reclama, a viatura estava parada em cima da calçada, às vezes precisa parar em cima da calçada para não atrapalhar o trânsito, poder efetuar a segurança. Então nós temos que apurar, eu não posso simplesmente dizer, arquiva, nós temos que abrir, temos que dar satisfação ao cidadão, devolver a informação, é uma obrigação nossa. Mas tenha certeza, vereador, qualquer procedimento em que houver sinalização de injustiça, eu recebo pessoalmente o guarda municipal sem nenhum problema no meu gabinete, né? Porque eu não aceito, porque é a carreira dele em jogo, né? É a visão dele com o município, ele merece pelo menos o esclarecimento disso. Eu o faço. Às vezes, talvez pela distância, o guarda não faça, não, mas eu recebo tanto os advogados que são constituídos quando, na defesa, quanto o indiciado, se necessário for. Isso é uma obrigação minha em relação ao procedimento de justiça, até para que eu possa exercer o controle sobre a corregedoria. É minha obrigação. É isso, André Von Zuben. Muito bom o esclarecimento. Diante, alguém da público presente quer se manifestar? Não havendo mais pessoas a se manifestarem, eu estou por satisfeito dos esclarecimentos e declaro encerradas 10h17, presente audiência pública. Muito obrigado, secretário Baggio, André Von Zuben, vereador Luiz Henrique Cirilo, e ao público presente e aos telespectadores da TV Câmeras. E vereador Zé Carlos, sempre presente também, encerro a sessão agradecendo em seu nome. E agora eu converso com o vereador Thiago Ferrari.
Vereador, bom dia. Na figura de presidente da Constileg, o senhor está satisfeito aqui com a audiência pública e com essa última resposta do secretário? Não, acho que é importante, a audiência pública sempre é importante para que a gente possa não só aproveitar o momento para secar, se aprofundar no projeto apresentado, mas também para levantar outras questões que são levantadas no dia a dia, aproveitar a presença do secretário. Por isso que é importante a presença do secretário nas audiências públicas, que a gente acaba até aprofundando outros assuntos. Dentro da matéria hoje do projeto, acho que é importante a apresentação do secretário, mostrando os motivos. O vereador Luiz Henrique Cirilo também ressaltou a importância do advogado, da faculdade do advogado, para que se garanta o princípio da ampla defesa, também para que também se dê a faculdade, a opção ao guarda de optar por um advogado ou não, e em casos também análogos, quando tiver um advogado constituído e esse advogado não comparecer, para que seja nomeado um advogado ad hoc. Então é importante a gente esclarecer essas questões, entender a necessidade, entender que a Corregedoria da Guarda tem uma lei própria, o guarda não se enquadra no Estatuto do Servidor Público. Então é importante que a gente deixe esses conceitos bem claros para a discussão desse projeto. É importante que os vereadores também conheçam isso, para que quando a gente for fazer a discussão, a gente saiba quais conceitos a gente está discutindo. E um outro ponto importante também, que eu questionei o secretário e pedi para que ele desse atenção sobre o conceito do que é uma corregedoria. A importância da corregedoria não só focando na parte da correição que gera punibilidade, mas na parte da correição de qualificar o profissional, incentivar o profissional, evitar e solucionar conflitos dentro da instituição ou da instituição com a sociedade. Então ela tem um papel muito importante também, que eu entendo tem que ser trabalhado, que sendo trabalhado vai fazer diferença internamente para a Guarda Municipal e externamente para a população quando atendida. Então acho que é importante essa discussão, essa visão, e que se coloque em prática, porque hoje as pessoas que trabalham com segurança são pessoas muito cobradas. Elas vivem num momento de tensionamento onde elas enfrentam situações onde a parte contrária muitas vezes tem informação, tem uma estrutura, tem armamento, então o tensionamento é muito grande. E a cobrança da sociedade é muito grande também. Ontem, por exemplo, a gente teve um exemplo do mau exemplo da polícia. E aí a sociedade fica focada com isso. Ela vê a presença da polícia nos conflitos. E a gente precisa entender que a polícia tem um papel fundamental de apaziguar a sociedade. Eu, quando comecei a minha vida pública, foi justamente voltada para a segurança pública. E eu comecei a entender os aspectos de segurança pública. E entendo que, por exemplo, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e depois a Polícia Civil, mas principalmente a Polícia Militar e a Guarda, que estão bem na parte operacional, elas têm um trabalho de inteligência, de prevenção muito importante. Então é importante que a gente entenda isso, respeite e que a gente dê apoio para esses policiais que já vivem pressionados, já são muito pressionados diante do trabalho que eles exercem. Então é importante que a gente divulgue isso para que a população quebre aquele paradigma, aquela barreira que existe, que desde criancinha já brinca, fala, se você não fizer a coisa certa, eu vou chamar o policial. Então a criança já vê o policial como, opa, é o cara que vai me punir, é o cara que é o cara bravo. E a gente tem que entender que ele tem que ser bravo em muitas circunstâncias, porque ele está correndo risco de vida, mas ele é um ser humano que tem uma vocação que é proteger vidas e quer colocar a sociedade em harmonia. Então é importante que a gente entenda isso, não só veja o guarda, a polícia, o delegado como o vilão, como o cara que vai
da punição. Mas A corregedoria não deve só apontar, né? Porque denunciar é o primeiro passo e é mais fácil, né? Então tem que resguardar na instituição os próprios guardas, os policiais civis e militares, né? Exatamente. O que a gente quer... Eu, quando comecei a conhecer todas as instituições, a gente vê que tem um trabalho muito legal que as pessoas não conhecem. E é justamente o que você falou, Pamela. As pessoas conhecendo, elas vão entender e elas vão contribuir ainda mais com a segurança, dando apoio. É um apoio com o olhar e é um apoio com informação. E é apoio também com a forma de agir. Então é importante que haja essa interação, é importante que haja essa integração, porque é dessa integração que a gente quebra o crime organizado, que a gente quebra os pequenos furtos e que a gente começa a construir uma sociedade mais harmônica. Então é fundamental, falo para os telespectadores da TV Câmara, conheçam, procurem conhecer a atividade dos policiais, porque você vai estar contribuindo muito com a sua segurança. Agora, já foi votado a legalidade, né, desse projeto em primeira discussão. Vereador, agora após a audiência, ele já vai ser votado em breve a legalidade, é isso? Isso, vai para a primeira votação e a gente vai fazer essa discussão. Eu entendo que já dentro da reunião da Comissão de Legalidade não houve qualquer problema, entendo que no plenário também não haverá, e esse processo seguirá, acho que normalmente, porque ele corrige uma falha da legislação e ressalta os direitos do guarda municipal. No período de 15 dias, o senhor acha? Aí você tem que conversar com o líder de governo. Eu faço a parte da Comissão de Legalidade. Aí quem conduz e quem acompanha o processo, principalmente do Executivo, é o líder de governo. Então o vereador André Von Zuben é o mais indicado para informar sobre a tramitação. Vamos aguardar, então, vereador. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Um bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Bom dia. E a transmissão ao vivo da audiência pública fica por aqui. Lembrando que, para mais detalhes, você não deixe de acompanhar toda a programação da TV Câmara Municipal de Campinas. E, claro, a reunião ficará disponível na íntegra no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas, bem como uma reportagem sobre essa audiência pública. Nós agradecemos a sua audiência e até uma próxima vez. TV Câmara Campinas.